Nemi, nossa, simpaticíssima, Leonina, foi um mega presente poder falar com ela. A gente trocou, a gente falou sobre o encontro de Júpiter e Vênus no céu, né? Num sentido mais simbólico. E ela trouxe vários insights, assim, né? Sobre a leitura do mapa, sobre a história dela e sobre todo esse aprendizado, assim. Foi muito legal. Nossa, fiquei mega feliz de poder bater esse papo com ela. Tenho certeza que você vai adorar. Vamos lá bater esse papo aí. Nemi, muito legal. Oi, oi. Oi, Nemi, tudo Tudo bem? bom? Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Oi, pessoal. É bom falar com você. Prazer, O prazer. Tô indo. povo tá chegando por aí. Ô, Deixa eu colocar. Nemi, então vamos lá, né? Vamos falar de astrologia, falar dessa conjunção de Júpiter e Vênus, né? Conhecer Vamos, essa vamos. história um pouco. Eu já falei pro povo que você mentiu a idade. Obrigada, não, mas não menti, não. Tem 43. Eu vou já rumo ao 44 esse ano. Ah, não acredito não. Mas, enfim, me conta. Então, vamos lá. Então, o que eu fiquei mais curioso, assim, a gente vai trocando enquanto o povo vai chegando, foi esse lance dessa migração, né? Do corporativo para a astrologia, essa mudança de 360 graus aí. Você consegue falar um pouco disso? Não. É, como eu sempre falo, né, lá no Instagram, eu sempre fui muito curiosa com essa questão da astrologia. Então a gente começa muito por aquela coisa, né, os almanaques. Como a gente estava falando aqui, então eu já tenho 43, eu sou filha lá da década de 90, né? Então li muita coisa. Sempre tinha muita curiosidade. Sempre ficava também um pouco do questionamento, né? Porque a gente se questiona muito, mas como que funciona, não funciona, né? Querendo entender o mecanismo e tal. Então eu sempre meio que fui levando. Mas eu sou formada, né, em publicidade e propaganda, eu trabalhei muito tempo na área. E era bem assim, digamos, filhote do mundo corporativo, né? Então eu trabalhei multinacional, aquela coisa cara crachá, cartão, né? Trabalhei muito tempo na área, principalmente em marketing communications, né, que é Marcom, comunicação e marketing, então a parte de promoção, evento, muita coisa de PR, de relações públicas. E assim, sinceramente, vou ser bem honesta aqui, sabe? Eu sei que quando a gente olha o meu mapa ali, meio que fica, nossa, mas era muito óbvio, né? Só que quando é a gente, né, a gente sabe as possibilidades de um mapa, mas até a gente sentir, eu brinco, a verdade saturnina ali batendo, né, na realidade, a gente às vezes tem uma certa dificuldade de ver, né? Então, toda vez que eu fazia cursos, por exemplo, ou conversava, ou fazia leituras com astrólogos, né, alguns falavam assim, nossa, você nunca pensou em ser astrólogo? Eu falei, não, imagina, eu, astrólogo, não. Estudo para autoconhecimento, eu gosto, né, quero entender. E aí, qual é a questão, né? Eu nunca tive no meu meio, por exemplo, dos meus amigos, inclusive tem uma das minhas melhores amigas aí, tá na live, ela pode confirmar, eu nunca conversei com eles, porque não era um meio que as pessoas gostavam disso, né? Então, eu sempre estudei meio que aquele lobo solitário, né? E aí aconteceu, eu engravidei, né? Eu estava entre contratos na época. Eu fiz a Copa do Mundo, fiz Copa das Confederações, eu tinha um contrato, e aí eu estava negociando as Olimpíadas, só que eu ia ter que ir, ficar no Rio, e eu moro em São Paulo, né? Morava em São Paulo, capital na época. E aí eu engravidei, eu falei, nossa, menor condições de ir para as Olimpíadas ficar um tempão e tal, né? E aí eu falei isso assim, olha, não vai dar e tal. E aí o que aconteceu, né? Óbvio que grávida ninguém vai contratar. Eu tirei aquele ano, né? Conversei com meu ex-marido na época, conversei com minha mãe e tal. E eu falei, bom, vou tirar esse ano sabático. E aí, sabe aquele momento que você diz assim, tudo que eu sempre quis mergulhar e nunca tive tempo, eu fui. Então, eu fiz um monte de cursos, né? Curso presencial. Como a gente fala assim, a gente é numa época que não tinha esse online, não tinha essa riqueza de conteúdo que tem hoje na palma da sua mão, né? Eu tinha que catar livro em biblioteca, ainda faço isso, que eu adoro cheirinho de livro velho, né? Mas era muito mais difícil. Hoje Eu você faz gosto um também. negócio, é fantástico. Você coloca ali, pum, né? Você pode estudar sobre qualquer coisa. E aí essa transição, na realidade, ela não foi uma coisa muito trabalhada, sabe? Foi meio que aconteceu. Então eu abri o Instagram para eu ter com quem conversar na época, porque eu não tinha. Então eu estava aprendendo um monte de coisas, né? Quando eu estava grávida, inclusive eu estava fazendo Kabbalah Center, então eu já entrei nessa linha meio cabalística ali, eu já estava com 8 meses de gravidez lá, colocaram um tutor, foi muito legal, consegui terminar os módulos de astrologia. E foi acontecendo. Criei o perfil, foi o perfil antigo, o Neme Astrologia, que na realidade eu abri meio que para conversar. Eu ia colocando as coisas lá, eu não aparecia, porque eu tenho Saturno na casa 10 ali, né, em Virgem, então eu não exposição, por mais que eu tenha o espelho em Leão, as pessoas dizem, mas não, eu sou super reservada. Então eu demorei muito tempo. Então eu dividia, colocando mapinha, só aparecia as mãos e tal. E a coisa foi acontecendo. O que foi muito interessante foi que quando teve um estélio em Leão, né? Quando a gente teve o eclipse em Leão, eu nasci, né, então, eu nasci no dia de um eclipse
Leão, né, solar. Foi ali que deu, foi aquele ano que deu a reviravolta, ele, né, que meio que coloca a gente nas situações do nosso mapa, né? E aí eu comecei a aparecer, a coisa foi, as pessoas começaram a pedir mapa, e eu ficava, nossa, mas será? Vou ler mapa. Depois, a mesma coisa com curso, né? As pessoas começaram a pedir curso, e uma coisa foi levando a outra, né? E aí hoje eu sou só astróloga mesmo, só trabalho com astrologia, dou aula de astrologia. E aí foi essa migração, assim, sabe? Que legal, que legal. Estão colocando aqui, minha astróloga maravilhosa. Ah, Tati. Muito legal. Ô, Ney, me fala uma coisa assim, você lembra quando você teve contato com o seu mapa pela primeira vez, não? Essa primeira impressão? Não, assim, a primeira vez que eu tive calculado, porque antes a gente começou, assim, quando eu era mais jovem, adolescente, ali era mais essa questão do signo solar, né? Então, eu sou leonina. Então é assim, assim, assado. E eu lembro que lá em casa tinha um livro, meu pai fazia parte de um clube do livro, e ele pediu, foi muito engraçado, porque ele pediu um livro de astronomia na época, e assim, gente, de novo, coisas pré-internet, as pessoas faziam parte de clube do livro para chegar a informação até elas, né? E aí entregaram um livro de astrologia. Meu pai falou, mas eu pedi astronomia, e ficou aquele livro lá, que é do André Barbot, né? E eu, pra quê, né? É um calhamaço, né? Ainda tava na casa da minha mãe. E tinha muito essa questão do leonino, dos exemplos, né, e tal. E aí eu comecei a entender que existia o mapa, sabe? Que é uma coisa muito além de signo, né? Então a primeira vez que realmente eu vi o meu mapa, eu não entendia muito direito, na realidade, sabe? Eu olhei aquele monte de coisa em leão. Só que aí, eu via muito esse arquétipo falado do leão, a pessoa que adora se expor, adora aparecer, aquela coisa bem, né? E eu era o oposto, né? E eu falava, então, tem uma... A 10, né? Aí a primeira coisa que a gente pensa, viu, a astrologia não dá certo, não é bem isso. Tem umas coisas que, né? Então tá, mas tem o fascínio, né? Só que aquela coisa, o leonino, né? Tudo em signo fixo também tem aquela coisa de refutar. Acho que não é bem assim, né? Vou estudar para ver se é bem assim, né? Então a primeira vez que eu realmente vi o meu mapa e as coisas que eu lia, eu achava meio que estranho, sabe? Tipo, mas de novo, ainda que eu tivesse o meu mapa, eu ainda não entendia bem essa dinâmica de ter um Saturno em Virgem na 10, um Marte em debilidade em Câncer na 8, que dá uma nuance bem diferente, né? Algumas coisas, claro, eram muito evidentes, né? Com a questão de ascendente Sagitário, essa casa 9 recheada. Então, se eu dissesse assim, lindo, já entendi tudo, não. Eu ficava meio, né? Agora, a primeira vez que eu fiz uma leitura profissional, assim, nossa, foi muito interessante. Ainda tinha um viés que não é muito o que eu uso hoje, né? Era uma leitura mais kármica, mais da evolução da alma, né? Mas ainda assim, eu fiquei assim, tipo, meu Deus, né? Eu brinco que o mapa ele é uma cebola, né? Então a gente vai abrindo camadas e eu, particularmente, essa é a minha visão, tá? Eu acredito que a astrologia tem fundamentos, mas todas as linhas interpretativas são válidas e depende do teu objetivo de leitura, né? Então você vai abrindo caixinhas suas, que nossa, é fantástico, assim. E claro, a gente vai amadurecendo também, entendendo coisas que eu sempre brinco que só quando o Saturno bate que você começa, agora eu entendi tal coisa do meu mapa, sabe? Então assim, a primeira vez se eu disser que eu entendi tudo, foi meio estranho. Depois eu fui aprendendo, fui entendendo os fundamentos, entendendo o peso das coisas, né? E hoje eu acho assim, o mapa da gente é um guia sensacional pra vida, né? Muito rico, né? Deixa eu te perguntar um negócio, curiosidade, amigo. Aproveitar para aprender, né? Aqui, né? Aproveitar para aprender. Nesse sentido, dessa consciência que expande, essa linguagem, que é além da ideologia, além da questão intelectual, como que você vê isso, assim? Essa linguagem além da ideologia, como você fala em relação à interpretação? Porque, tipo assim, se eu vejo, que não é como decorar um livro e aprender algo para ter uma dissertação, coisa parecida, né? É um aprendizado que é um pouquinho mais profundo. Sim. Ele toca outra camada, assim. Como você vê isso? Então, eu particularmente, eu acredito que muito do que a gente aprende, porque a astrologia, ela é uma ferramenta, né? Então, ela tem, claro, metodologia e tal. Dependendo do teu objetivo de leitura, você vai para a interpretação que você mais gosta, né? Os anseios da pessoa, por exemplo, eles são muito válidos. Então, por exemplo, as questões filosóficas, você pode ver pelo entendimento, e eu acho isso muito legal em astrologia, entendimento que a gente vive num mundo tangível e real, os boletos batem na porta, né? Então a gente tem que entender que existem, por exemplo, camadas dentro da questão humana, né? A gente não é uma coisa ou outra e a gente tenta sempre categorizar, né? Então essa questão mais filosófica, mais ideológica, ela existe, mas eu gosto de mesclar, né? Eu sempre trago. E eu acho que também por eu ter uma vivência
que foi muito prática, assim, de dia a dia na vida mesmo, eu sempre tento trazer isso, né? Então, por exemplo, eu sempre dou exemplo vida real que eu falo, né? Então, tem o lado da interpretação mais filosófica, mais biológica, que eu faço também, porque eu tenho ascendente sagitário, adoro, né? Filosofada no café da manhã comigo mesma. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto também de mostrar que, poxa, é um guia e que você pode utilizar isso para questões muito práticas. Por exemplo, a gente tem, às vezes, uma disputa, um entendimento com alguém. Ali, às vezes, está um guia de como você vai lidar com aquilo. Às vezes, tem horas que você tem que se posicionar e tem que ser mais enérgico numa questão prática. Às vezes, é só deixar quieto por um tempo, né? Tipo, espera um pouquinho. Então, tem os dois lados da moeda aí. E eu acho que eles se integram, na realidade, né? Não é uma coisa ou outra, porque a gente tem as nossas camadas, né? Sim, muito legal. Eu também compartilho essa ideia, muito legal. E puxando para o agora um pouco, eu vi que você falou também um pouco no seu Instagram sobre Saturno, então em peixes. Uhum. E eu não vi que você fez alguma coisa sobre Júpiter e Vênus. O que você podia dizer sobre isso? Assim? O que você acha? Assim, apesar que tem várias outras configurações acontecendo ao mesmo tempo, né? Não fica uma coisa que a gente tende a olhar com a coisa mais romântica, né? Mais idealista, assim, mas tem um monte de coisa acontecendo. Né? Agora, março, ele é um marco de os pontos, né? Que tem muita coisa, né? Então, a gente tem a entrada de Saturno em Peixes, a gente tem esse Marte que está desde agosto lá em Gêmeos, e ele vai sair, então, no dia 25 ele entra em Câncer, que é uma debilidade, né? A gente tem essa conjunção de Júpiter e Vênus também, que está correlacionada com esse Marte por regência, né? Então a gente tem essa conexão de regências. E, claro, para quem usa os ponteiros modernos, a gente tem Plutão entrando em Aquário. Então, assim, eu brinco que nem é uma virada de chave, é aquela manivela que vai vir com muito movimento para os próximos 2 anos e meio, principalmente, e que, ao mesmo tempo, eu sempre brinco, Saturno não dá nada de graça para ninguém, né? Então, quem estiver disposto a fazer esse processo de adaptabilidade, de mudança. E assim, eu acho que claramente, desde a conjunção de Júpiter e Saturno em Aquário, né? Porque a gente vê os dois construtores, os dois ponteirinhos sempre juntos, né? São 20 anos, 19 e 20 anos, onde a gente vai ter toda uma reestruturação. Eu, particularmente, acho que claramente a gente está vivendo numa estrutura meio que obsoleta por tanto de coisa que está acontecendo, né? De tecnologia. Então, só o salto na questão da tecnologia digital, móvel nos últimos anos, nos últimos 15 anos, agora com inteligência artificial, né? Então, esse mês é que a gente tem às vezes a ideia de que tudo acontece naquele momento que tem o ponto de ativação. Mas é que os planetas eles têm um passo, né? Então é um processo. Então, por exemplo, nessa questão de Saturno em Peixes, né? É o último signo do zodíaco que a regência está lá no signo cardinal, que é Áries. Então, tudo que a gente vai assim, mudando, ajustando, eu brinco muito que a gente está meio que fazendo a cama que a gente vai deitar quando esse Saturno entrar em Áries, né? Porque Júpiter é mais rápido, ele vai abrindo alas, né? E quem, claro, estiver disposto a fazer esse movimento também pode dar um salto, né? Na vida, ou em consciência, ou dependendo de qual é o teu foco aí, né? O problema é que a gente precisa se comprometer. E nós, seres humaninhos, às vezes a gente vai deixando as coisas pelo caminho, né? E essa conjunção de Júpiter e Vênus são dois benéficos, né? Vênus está numa debilidade, mas a gente tem um bom aspecto ali com a regência trissextil, né? Eu acredito que é um bom momento, por exemplo, focando só nessa questão isolada, geralmente a gente não vê nada isolado no mapa, né? Mas principalmente para o pontapé inicial, principalmente para quebrar, às vezes, barreiras que a gente tem, que às vezes a gente não tem tanta coragem, né, de ir lá e pelo menos dar o primeiro chute a gol ali, mas está muito favorável para fazer o movimento, né? Para pelo menos começar. Impulso, né? Impulso. Impulso, Mas é aquela velha história, que na hora da gente sair da inércia, né? Tem muito de signo fixo. Saturno estava com muita ênfase desde o final de 2017, início de 2018, né? Porque ele entrou em Capricórnio, domina Capricórnio, né? Então, senhor de tudo, né? Era o dono da casa. Depois ele entrou em Aquário, pela astrologia clássica, Saturno rege Aquário, né? Então ele também estava no domicílio, ou seja, ele vem com muita ênfase, muita força pelos 5, 6 anos. Agora ele meio que baixa a bola um pouco, porque ele vai entrar numa área de Júpiter, que é um benéfico, e tudo o que acontece em Peixes, pelo menos para a astrologia clássica, a gente tem a regência jupiteriana, né? Então você olha para Júpiter para correlacionar ali aonde que está esse movimento e esse impulso de fechar um ciclo para iniciar em outro. E aí, assim, a gente tem questões genéricas, né? Mais para aprender conceitos, mas todo mundo tem mapinha, hein? Todo mundo aí que está na live tem que entender qual é essa dinâmica do próprio mapa. Porque a astrologia ela tem esse potencial de ser bem individualizada, né? Dentro da promessa natal de cada um, como que você faz esse processo, né? Tá numa coisa assim? Por exemplo, eu gosto da questão filosófica, né? Sagitariano, né? Gosto desse. Eu tenho uma tendência em peixe também, apesar que Saturno tá me chegando, mas tem essa questão mais poética e tal. Qual é o seu Júpiter natal? Meu Júpiter natal tá na 10, Tá né? no 10?
cada 10. E aí, eu gosto desse olhar assim mais poético, no sentido de tem uns livros antigos que falam que quando Júpiter e Vênus se encontram no céu, uma boa nova, né? Essa coisa mais lúcida e tal. E você pensa que, nesse sentido de consciência, quando a gente passa para quem a gente atende, ou para as pessoas que nos ouvem, um olhar mais de esperança, numa sintonia, numa ressonância de um planeta e tal, você acha que aquilo tende a reverberar? É como se a gente chegasse próximo daquela energia e colocasse aquilo para funcionar, não? Se a pessoa estiver disposta, por exemplo, a fazer essa conexão, né? Eu parto sempre do princípio que tem que ter a vontade, né, da pessoa. São dois benéficos se tocando, né? Então, por exemplo, se isso acontece, digamos aí, numa área 11, numa área 5, né, onde a gente tem o júbilo, né, de um ou de outro, poxa, é um excelente momento para a pessoa. A pessoa, inclusive, ela pode ter esse salto de percepção da vida, de consciência que a gente fala. Aqueles momentos em que a gente para e a gente olha assim, nossa, caramba, como que eu não tinha visto isso antes? Isso pode ser extremamente benéfico, principalmente se a pessoa agir de acordo com essa percepção, né? Porque eu falo que as questões também dos benéficos, assim, às vezes é muito rápido, é uma sutileza, então também é muito fácil de passar desapercebido, né? É muito interessante como a gente tem uma tendência como ser humano a ver realmente a parte mais preta, né? Então, a quadratura, a oposição, com certeza você sente. Mas quando tem um belo de um trígono com benéficos ou uma bela de uma conjunção com dois benéficos, às vezes é muito sutil. E aí a gente tem que estar também nessa percepção, entendendo e vendo, né, assim, buscando a beleza das coisas, as oportunidades. Oportunidade às vezes passa na nossa frente e a gente não percebe. Aí lá na frente a gente para e pensa, como que eu não percebi naquela época? Era uma baita de uma oportunidade que passou, né? É essa questão que a gente fala de consciência ou de conexão, né? Palavra que dê, mas é essa percepção da realidade, é estar ciente do que está acontecendo ao meu redor, né? Acho muito legal. Eu gosto dessa viajada, assim. Acho muito legal. Mas, por estar em Áries, porque assim, para mim também, eu acho que assim, por exemplo, eu acho que a magia da astrologia está no movimento, né? Então a gente busca o entendimento, enfim, consciência e tal, para que a gente consiga ter um movimento e fazer com que aquilo reverbere, ou, enfim, fazer com que as coisas tenham uma consequência, né? Dentro do que a gente está direcionando. Eu acho que a mágica está no movimento, né? Com certeza. O que você acha? Você acha que é muita viagem, né? Não, eu sempre falo que a astrologia é um relógio justamente pelo movimento que traz. Então, traz essa qualidade do momento que a gente está vivendo. E essa questão do movimento eu acho muito interessante porque no entendimento do próprio mapa, por exemplo, a pessoa sabe exatamente qual é o momento que ela está, de onde ela veio, qual foi o momento que ela veio no desenvolvimento dela, né? E para onde ela vai. E aí, quanto mais alinhado ou mais de acordo você tiver, né, ali com os direcionamentos do seu mapa, mais você vai vendo as coisas assim encaixando. Às vezes, quando a gente se sente um pouco meio deslocado, pode ver que tem algum movimento ali que você não tá encaixado com quem você verdadeiramente é, né? E eu sei que isso parece às vezes filosófico demais, mas a gente vive num ambiente totalmente artificial que meio que nos força a ser uma réplica de todo mundo, né? E esquece um pouco da beleza que é a própria ciência, né? É realmente a autenticidade, é você fazer as coisas que você acredita, dentro dos seus princípios, dentro dos seus valores. E esse movimento que vai acontecendo, a astrologia vai te ajudando, te guiando nisso, né? E ativando também, né, os pontos. Se você tem, às vezes, por exemplo, uma pessoa que tem muitos pontos em fogo, como eu, né? Esse belo desse trígono de Júpiter e Vênus está favorecendo demais, né? Sim. Tá pegando contato, sim? Então, eu tenho Áries na minha 5, e eu tenho toda a galera lá na 9 e ascendente Sagitário também, né? E na 5, como eu atendi um menino hoje que tá com esse processo, achei curioso que ele é canceriano de casa 7, então as questões da 8 ali, ele tá vindo de um relacionamento e tal, por isso que ele começou a procurar astrologia, né? Dentro da linha que eu atendo, né? De sair de um vício, de uma competição e tal. E aí ele estava muito baixo, com a energia baixa, tudo, né, ressentido e tal. E aí eu olhei para esse lugar e falei assim, não, aqui a gente vai focar aqui, se junto, tá vendo e tal, né, amor próprio, né, vai sair, vai curtir, vai nutrir, vai ver o que você gosta e tal, né. E aí é legal ver a energia dele mudando, sabe? Sim, é muito interessante. E justamente esse caminho que você deu, né? Você falou, eu falei, nossa, com certeza, porque é a exaltação do sol. E é essa coisa de você respeitar a tua individualidade, buscar, como você falou, buscar o amor próprio, sair, se divertir, buscar as coisas que dão prazer. Porque é importante isso também, né? E às vezes, por exemplo, em relacionamento como esse caso, né? Às vezes, dependendo do tempo que você está no relacionamento, você acaba meio que esquecendo quem você era, né? Como indivíduo, assim. E aí, quando termina, você fica totalmente assim, tipo, tá, e aí, agora, né?
E aí resgatar tudo isso, com certeza, pegar um momento assim é super favorável. É focar, né? Eu acho, sim. Eu acho que também tem essa coisa assim da esperança que a gente precisa, né? Quando a gente fala, você fala, tem um movimento aqui, faz isso, parece que a gente acende de novo, né? Sim. E a gente vive em ciclos, né? Então, por exemplo, quando a gente passa por momentos muito tensos, por exemplo, uma separação, a perda de alguém que a gente ama, né? Uma situação, às vezes, muito difícil de administrar, às vezes é muito fácil a gente olhar sempre pro copo meio vazio, né? E existem ciclos, a gente passa por momentos, eu sempre falo, eu acho que a gente não pode negar o fato que existem movimentos de baixa na vida, mas o que eu faço com isso, né? Então, por exemplo, usar a astrologia como você falou, né? Poxa, tem um resgate aqui, ok, terminou esse relacionamento, mas tem outros lá na frente, né? Às vezes, focar em pessoas que tenham a ver com o que você gosta, com os seus princípios, que tragam de novo essa ênfase, né, de viver. E é só uma questão de tempo, né? Às vezes é isso que o mapa claramente mostra, mas é que a pessoa ainda está num passo anterior, ela não consegue enxergar, né? E a gente passa por isso, eu passei por isso, já me separei, já perdi o meu pai, que era eu como leonina, né? Mistério leão, então imagina, meu pai era, tipo, tudo pra mim, né? E, nossa, a gente perde o chão, assim, a gente fica por um tempo meio que parece que não tem nada lá na frente, né? Mas são processos, né? E o mapa mostra claramente também a mudança, né? Ou de energia, ou dos conceitos, ou dos momentos, né? E aí, claramente, você vivendo cada fase, né? Você gosta de uma linha que fala nesse sentido desse crescimento em espiral? E aí você citou o lance do ciclo. Então a gente pode entender que a gente tem algumas repetições na vida, e aí ou a gente aprende e muda esse ciclo, ou a gente fica no mesmo lugar passando a mesma coisa sem ter consciência que a gente que começa na gente aquele aprendizado. O que você acha? Acha muita viagem? Não? O tempo é uma espiral, né? A gente tem uma tendência de pensar no tempo como uma linearidade, mas na realidade, isso que é uma coisa que me fascina muito na astrologia, porque você vê claramente correlações atrás. Você vê que o tempo não é linear, que tem coisas que acontecem, por exemplo, agora a gente tem o Júpiter, então, né, passando por Áries. Existe uma correlação temporal de 12 anos atrás. Situações lá, às vezes, desembocam aqui, elas estão interligadas, né? E eu acredito muito nisso. E é só a gente ver o mundo, a humanidade. Nem vão pegar a gente, né? Vão pegar a humanidade. Então, ciclos, os questionamentos, eles podem ter mudado um pouco por causa de uma roupagem um pouco diferente, porque hoje, por exemplo, a gente tem coisas e possibilidades que não existiam no século III, né? Mas tudo acaba rodando no mesmo patamar sempre, né? Às vezes quando a gente vê, por exemplo, quem estuda história, os ciclos históricos, e é muito legal fazer isso com astrologia, às vezes a gente se questiona, poxa, eu não acredito que a gente vai passar por isso de novo. E, né? Eu fiz um workshop, se tem alguém aí que foi, né, em 2019, eu lembro, novembro de 2019, e tinha a tal da grande conjunção em 2020. E aí eu coloquei todos os slides, eu falei, olha, aconteceu isso e aquilo. Bom, aqui há uma possibilidade de alguma doença se alastrar, como nós tivemos, né, na peste negra, não sei o quê. E eu lembro que eu falei, mas eu não acredito isso porque nós estamos num outro momento da história. A humanidade aprendeu. Não vai, para se dissipar, isso teria que ser mundial. Então, eu acredito que não vai, porque a gente tem recursos para... Tipo, aí veio o negócio, eu ficava olhando assim, gente, como é que a gente pode não ter aprendido com tantas coisas que já aconteceram, né? Então eu acredito muito nisso, assim, as coisas acontecem pra gente aprender e mudar, porque não adianta, senão a gente vai ficar nessa roda, ad infinitum, né, sempre. Aí em termos individuais, claro, a gente vê muito isso, por exemplo, em padrões de relacionamento, né, não existe quebra de padrão sem a mudança de um comportamento, senão a gente vai ficar sempre nesse mesmo, né, e historicamente é muito claro, assim, só muda um pouquinho, às vezes, o contexto, mas... Então, às vezes eu fico me pensando, será que um dia a gente, como humanidade, né, a gente vai conseguir fazer essa virada? Porque, olha, faz tempo, né, que a gente tá no espiral. Sim, a gente para no mesmo lugar. É a mesma limitação do preconceito. Exato. E me fala um negócio, assim, que assim, tem alguns mapas que são um pouquinho mais complicados, né? Como é que você olha para isso? Assim, não mais complicado, mas tem alguns posicionamentos que você fala assim, nossa, né? E aí, em cima disso, eu acho que o processo de olhar para uma visão kármica, de reencarnação, torna mais justo o processo. O que você acha? Então, se você me fizesse essa pergunta há uns 5 anos atrás, eu concordaria contigo, tá? Hoje, eu respeito muito a crença da pessoa, tá? Então, assim, é claro que uma pessoa que acredita em karma, dharma, evolução, ela tem esse objetivo de leitura, ela vê a vida com esse olhar. Agora, eu também atendo pessoas que não têm essa crença. E eu respeito a crença de quem vem refazer a leitura comigo. Então, se a pessoa às vezes começa a falar, eu tenho karma e tal,
ok, então faz parte do padrão de crença dela, então a gente vai conversar nessa linguagem. Agora, se a pessoa não, se ela não crê, se ela tem uma outra religião, alguma outra coisa, então eu vou usar a linguagem que cabe a ela dentro do padrão de crenças dela, né? Eu uso a linguagem conforme a pessoa, na realidade, né? Então, por exemplo, às vezes, sim, com certeza, tem mapas que são complexos, tem mapas que são densos, né? Aí eu vejo qual é a idade dessa pessoa. Porque, assim, é bem diferente você falar com uma pessoa, por exemplo, que já passou, está lá no seu segundo retorno de Saturno, ela já viveu muita coisa na vida, ela já entende muita coisa, né? Do que uma pessoa que tem, sei lá, 20 anos. Ela ainda tem muita coisa para viver. Né? Então, quando a pessoa ela entrou pelos retornos e já teve muita ativação saturnina, eu pego datas, por exemplo, aonde eu percebo que tem os pontos mais densos e converso com ela sobre aquela época. Então, estava acontecendo alguma coisa aqui assado sobre tal assunto, né? Como que foi trabalhado isso? Para também trazer essa coisa de que, sim, a gente tem às vezes os movimentos tensos, mas olha tudo que também se desenvolveu depois, tem muita coisa bacana. Porque a gente às vezes aumenta muito, né? O ponto mais denso, e tem muita coisa bacana que acontece também, né? Então isso depende muito, eu faço a leitura muito focada no mapa que eu tô vendo e no objetivo de leitura da pessoa, né? Então sim, claro, quando vem pessoas que têm, por exemplo, eu faço muito mapa de médiums, médium praticante, né? Então, médium de trabalho, por exemplo, a galera da Umbanda, né? Às vezes a pessoa que é de centro kardecista, e eu vejo às vezes conexões muito fortes no mapa. Então, se a pessoa não me fala, eu pergunto. Aqui tem um estímulo muito grande, e aí vai depender muito do seu padrão de crença. Eu falo, olha, a gente pode falar dentro de um processo mental, da sua intuição, da sua percepção, você sente, né? Como a galera fala, vibe, assim. Ou você, se você for uma pessoa que tem a espiritualidade dentro da tua prática, aqui é muito latente, né? Mas olha, batata, geralmente a pessoa fala, não, Nene, eu sou cabecista, ou sou um bandista, trabalho, ou sou dirigente, desenvolvo a minha mediunidade, trabalho com as entidades, né? Então o próprio mapa meio que fala, assim, sabe? E aí eu vou conduzindo conforme a promessa natal e a realidade da pessoa, de cada mapa, assim. Então é difícil dar uma resposta geral para todo mundo, porque depende de quem tá ali na minha frente. Depende de cada pessoa, sim. Mas o que eu acho mais legal também é que quando a gente começa a interpretar os símbolos, não sei como que é para você, mas tem pelo que você está falando, parece que aquilo abre uma linguagem, abre uma conexão, a gente começa parece que o aço aumenta, né? A consciência da percepção daquilo, né? Sim. O universo simbólico que quando a gente vai por essa percepção simbólica, por exemplo, da espiritualidade, né? A pessoa tem que ter um pensamento abstrato. E, de novo, às vezes a gente acha que todo mundo tem, mas não, né? Às vezes tem pessoas que têm muita dificuldade de perceber essa questão mais simbólica. E aí eu sempre falo que parece coisas que são muito fora, por exemplo, mas aí é quem é ligado à questão espiritual. Não, por exemplo, a publicidade, ela trabalha muito com a questão simbólica. Né? Claro, por um outro viés, né? Semiótica, estudo de símbolos, né? Só que tem um outro objetivo ali. E com certeza, quando você começa a entender a linguagem simbólica, você percebe, é muito claro, assim, que parece que a vida está sempre te dando sinais, né? Você começa a ver os padrões, e aí a gente fala, sincronicidade, não. Se você for com uma pessoa que é super cética, né? Ela vai dizer, não, isso é coincidência. Eu falo, poxa, caramba, 237 coincidências, aí já não é coincidências, né? Porque é muito engraçado, tem momentos no mapa que tem um negócio ativando, e até então na sua vida você não viveu aquilo. Aí ativa, nossa, é um atrás do outro dentro daquele conceito, daquele simbolismo, né? Eu sempre falo, poxa, se é uma coincidência, meu Deus do céu, tipo, é muito, né? Você não tá entendendo, você não tá vendo. Também, né? Já deixou de ser coincidência, eu já brinco, poxa, já é uma perseguição, então, né? Muito legal. E você falou, eu deixei passar, que Vênus e Júpiter na casa 11 é muito auspicioso, mas você não falou por quê. Porque, assim, eu falei o eixo, o 5 e o 11, né? Por quê? Porque Júpiter, na 11, ele tá em Júbilo, né? Que é uma dignidade ocidental. Então, ele tem muita ênfase, tá com muita força. E na 5, se ele estiver na 5, né, essa conjunção, Vênus tá numa dignidade. Entre os dois, na realidade, melhor seria o Júpiter. Porque daí o Júpiter não tem... Tá numa dignidade, mas ali ele tá em Áries, ele não tem, né, debilidade. E Vênus tá numa debilidade em Áries. Então, ali poderia ser um golpe de sorte. Né? Imagina uma conjunção dessas, aquelas coisas que a pessoa diz, nossa, caiu no meu colo, né? Aquela coisa, nossa, nem procurei, olha, caiu no meu colo, né? Ali é uma casa de ganhos, de benefícios, por exemplo. Às vezes a pessoa pode ter um momento muito bacana do resultado em relação aos esforços de carreira dela, né? De a segunda casa da casa 10, né? Ela pode começar a ver muita coisa meio que claramente, como a gente brinca, aparecendo, caindo de maduro, né? Sim, como consequência, né?
É. Tô vendo aqui a Amanda. E não, Amanda, pode ver. O Sol está em dignidade na Revolução Solar. Então, Amanda, você tem um Sol em dignidade. Ele deve estar o quê? Em Áries ou em Leão, por signo? Porque se é a Revolução Solar, o Sol está sempre no mesmo lugar, no mesmo signo, né? Não na mesma casa, mas no mesmo signo. Sim. André, sabe como que eu te achei? A gente tava falando sobre astrologia, e aí uma aluna sua, de um curso seu, falou, não, você conhece a astróloga, você conhece a Neme e tal, eu já vou falar. Não, é muito legal, tá, sem conhecer ela, sem conhecer ela, aí eu falei, eu vou conhecer ela. Ai, querido. Aí foi assim. Os meus alunos são muito Ela falou muito bem, assim. Hã? Os meus alunos são muito fofos, porque geralmente as pessoas falam, foi um aluno que falou, um aluno que contou, né? Muito legal. E como que você começou a dar curso de astrologia? Só pela internet? Olha, de novo, mesma história. Estava eu lá, aí quando eu comecei a fazer mapa, eu também falei assim, faz meu mapa. Eu ficava, gente, será que eu vou fazer mapa? Acho que não estou preparada, acho que tem que estudar mais. Aí eu comecei a fazer para os amigos, né? Aí eu comecei a ter um feedback muito, muito bacana. Eu comecei a fazer mapa, ok. Depois de um tempo, de uns anos, começaram a pedir curso. E aí eu falava, gente, imagina, eu não tenho didática para ensinar. Não sei como que eu vou explicar uma coisa. Porque, de novo, eu tenho ascendente sagitário, sou sagitariano, a gente sabe que a nossa cabeça, né, tá sempre assim. Aí eu falei, nossa, como que eu vou explicar uma coisa que é complexa, né? Eu acho que eu vou ser péssima professora. E, de novo, aí era lá no perfil antigo ainda, né? Aí o pessoal perguntando. Aí o que eu fiz? Um belo dia, inclusive eu lembro que eu estava com uma lua ativando meu Saturno na 10, né? Era umas 11 horas da noite, né? Eu falei, ai, gente, eu tenho que perder esse receio de fazer as coisas, né? Pelo amor de Deus, lá de Saturno dá o tempo. E aí eu fiz uns stories, eu falei, eu tô pensando em abrir uma primeira turma, assim, só pra ver, né? Alguém estaria afim de fazer, mas foi uma coisa bem despretensiosa, assim. E bela e formosa, fui dormir. Umas 11 da noite, acordei no outro dia, e na minha cabeça eu pensei, bom, então eu vou fazer, sei lá, acho que eu vou abrir umas 10, 15 vagas, aí de repente acho que eu vou ter que ficar insistindo pra ver se eu fecho um mês, mais ou menos. Fiz meio que, sabe? E aí eu vou ver também, né, como que vai ser o feedback, se as pessoas vão gostar da maneira que eu tento ensinar, né, não sei, eu era muito crua ainda, né. E aí, quando eu acordei, tinha um monte de directs, e eu já tinha, tipo, acho que tinha umas 30 e tantas pessoas. Eu falei, gente, agora eu tenho que dar aula. E aí eu falei, bom, então, isso era uma quê? Era de manhã cedo, aí eu fui trabalhar, fiz algumas coisas, quando era 11 horas da manhã, já tava, tipo, 40, acho que eu fechei, eu não lembro, acho que 40 ou 45 pessoas. Eu falei, eu vou fechar, a gente já fechou a turma, e aí eu fiquei assim, meu Deus, tipo, sabe aquela coisa que tá caindo de maduro? E aí eu falei, bom, agora eu vou ter que estruturar um curso de base, né? E aí tem não sei se tem alguém aí da turminha 1, né? Foi a primeira turma, e foi muito legal, assim, é um grupo muito bacana. Até hoje, assim, eu fiz um grupo, e assim, na época eu fiz tudo pelo YouTube, com link, sabe? Aquela coisa meio que construindo junto com eles, né? E a gente fez um grupo de WhatsApp, e aí quando terminou o curso, né? Aí falou, não desfaz o grupo, porque na realidade o grupo ficou uma troca. Sabe aqueles grupos que tem uma troca de informação, e a gente começou a trocar livro, conteúdo, e aí eu falei, bom, eu vou manter aqui, né? E aí até hoje, a gente tem WhatsApp e a gente conversa todo santo dia, né? Aqui, ó, tem a galera da turma 1, né? E sim, tipo, se eu te disser, não, olha, foi tudo pensado, estruturado, não, uma coisa foi levando a outra, e eu realmente tinha receio, eu achei que eu fiquei assim, nossa, será que eu dou conta de ensinar? Eu achava que não. Eu tinha um certo... Eu falei, nossa, acho que eu vou mais complicado aqui. Mas aí, no fim, foi. E eu acho que o que acontece também, e hoje eu percebo muito isso, né? Na questão, por exemplo, da astrologia principalmente. A astrologia tem aquela base de fundamento, mas ela tem vertentes, né? Filosóficas, de interpretação. Então, tem pessoas, por exemplo, que vão se identificar com a maneira como eu interpreto as coisas, como eu falo, e outras não. Outras vão olhar e dizer, nossa, o que essa pessoa tá falando? Não é o que eu gosto. E tá tudo certo. Ela vai seguir uma linha de interpretação de leitura que ressona com ela. Eu acho que isso é importante dentro da questão astrológica, né? Então, de repente, vai ter uma outra pessoa que fala... Porque, assim, a gente vai dar o mesmo contexto, só que falando, às vezes, de maneira diferente, né? E aí eu entendi muito isso. É importante ter essa... Eu acho legal hoje da internet, que não tinha antigamente, por exemplo, antes a gente ia assistir uma palestra presencial, ou ia fazer um curso, eu não sabia muito bem a linguagem, como que era. Poxa, hoje você tem um monte de conteúdo e você pode ver, ok, eu entendo a maneira que essa pessoa explica, né? Então, vou fazer um curso com ela. E eu sempre estimulo os alunos assim, olha, não façam um curso só comigo, né? Façam com vários astrólogos para você entender a dinâmica da interpretação, para você ir vendo como todos os caminhos levam a Roma, né? Até para a pessoa construir a própria interpretação. Eu brinco muito com os alunos, né? Honrem os seus mercúrios, né? Então, eu sei que no início a gente se sente um pouco
inseguro, por exemplo, para começar a atender, né? Mas é importante a gente ir construindo a nossa base de prática astrológica, né? E isso vem com o tempo também e com a prática. Eu sou muito, tipo, é importante a filosofia, é importante a teoria, com certeza, mas a gente tem que ver mapa, né? Para saber como interpretar, né? Eu acho que nesse caso, pode ser que esteja errado, mas eu acho que nesse caso o principal mesmo é a pessoa conseguir usar a astrologia para ela mesma, assim, ter esse mergulho de autoconhecimento, né, essa prática pessoal de entender quem ela é e ela ter a firmeza sobre ela, né? Sim. Aí ela consegue vencer o próprio Saturno, vencer não, né? Mas fazer as fases no mínimo, né? Essa é a grande dica de Saturno. Uma vez um astrólogo, quando eu tinha... Que idade eu tinha? Eu tinha uns 24, eu acho. Eu culpando, porque eu adoro culpar, eu brinco que não é pra fazer isso, mas a gente sempre faz, né? Eu adoro culpar meu Saturno em Virgem e meu Marte em Câncer. E aí eu tava falando, né, pra ele essas questões de carreira da época, né? E aí ele falou, calma, que você vai ver a dádiva que é o tempo de Saturno. Porque lá na frente você começa a entender a dinâmica dele, né? E a partir do momento que você consegue entender a questão construtiva de Saturno, nossa, aí é o que as pessoas às vezes falam, né? Poxa, eu não me trocaria hoje pela minha cabeça ou pelos meus 20 anos, porque é uma sabedoria que o tempo traz, né? E a experiência e a vivência, que são conceitos saturninos, né? Só que a gente precisa passar por ele para entender, né? Tem jeito, né? Apesar que tem quem não entenda também, né? Porque como eu trabalho aqui com... Falando de seres humaninhos, né? Aqui tentando ser melhor um pouquinho a cada dia, né? Mas nem, né? Não vamos julgar, mas... É escura, né? E não tem a ver com também não tem a ver com o tempo diretamente, né? Não. Existem pessoas que passam por processos saturninos muito cedo na vida, né? Eu vejo muito, inclusive, pessoas que têm Saturno na parte baixa do mapa, né? Às vezes são aquelas pessoas que era o filho, que meio que assumiu um papel, né, de responsabilidade dentro da família, ou passou por situações muito, muito, assim, saturninas, né? Muito densas, que fez amadurecer muito cedo para a idade também, né? Ou às vezes, claro, pessoas que têm uma percepção de consciência, e que naturalmente não precisa acontecer com elas meio que entendem e vão aprendendo dentro da realidade, se lapidando, melhorando, né, sem necessariamente que as coisas literalmente precisem acontecer com elas. É que o padrão geral é às vezes a gente tendo que aprender na marra, né? Viver não é aquela coisa, nossa, tem um minuto que ele fala pra mim, não, viver não é fácil. Viver não é fácil. Desculpa. A Glória perguntou sobre Júpiter e Vênus na casa 1. Quer falar? Júpiter e Vênus, bom, você tem eles passando por uma né? angular, né? Então essa casa 1. A casa 1 é uma casa do quê? Ela é uma casa do corpo físico, da aparência. Por exemplo, quer dar às vezes uma repaginada no visual, às vezes uma coisa muito simples, tá favorável, né? Mas o que eu gosto muito do ascendente ali é que é a nossa motivação primária, tá? Então, às vezes é um excelente momento onde você vai percebendo naturalmente o que te move na vida, né? Aliás, por uma questão mais filosófica aqui, né, dentro de reflexão, é um excelente momento para você meditar, parar, se conectar e perceber o que faz eu acordar todo dia. Quais são as coisas que te motivam a se colocar em movimento, tá? E principalmente, o que você se identifica e o que você não se identifica. Então, parar e olhar. Você. E eu sei que parece egoísmo a gente, mas é importante a gente pensar na gente um pouquinho. Então, assim, na minha vida, nas minhas relações, por exemplo, eu me identifico com o momento que eu tô, com as pessoas que eu tô, né? Eu tenho, às vezes, essa postura, por exemplo, no ascendente. Eu consigo me posicionar nas coisas que eu acredito, eu consigo ser fiel aos meus princípios e valores, mesmo quando tem um mundo dizendo para eu quebrar eles, né? Então, às vezes, tem muito essa questão de reflexão. Se a gente for mais por essa questão filosófica, é um momento excelente para isso, né? Agora, lembra que o ascendente também demanda muito da nossa postura. Então, eu sempre brinco, é aquele pezinho inicial nas coisas. Se você tem projetos que você está, às vezes, procrastinando, né? Esperando o momento certo, a hora certa, né? Eu brinco com a pessoa certa, o periquito, o papagaio. Coloca em movimento. Às vezes, só aquela intenção de começar a movimentar as coisas, você percebe claramente que é meio que um joguinho, as coisas começam a aparecer. E observa, como a gente estava falando, né? As sincronicidades, porque às vezes já está ali, é só a gente que não está enxergando, né? Aqui, para mim, eu trabalho muito com esse processo de resgate, de recuperação e tal, questão mais, a gente pode dizer, terapêutica, psicológica. Eu penso sempre que o ascendente, ele traz assim, no sentido de a gente conseguir se reconhecer, perceber quem a gente é, né? Sabe do que você está falando, né? Mas a maioria das pessoas que eu trato, elas estão presas na projeção de outras pessoas, né? Então, na projeção da mãe, na projeção da sociedade, na projeção de não sei o que, projeção, e a pessoa não consegue reconhecer quem ela é, né? Não se reconhece, não se enxerga, né? E aí quando ela consegue falar, não, isso aqui, essa ascendência, isso aqui é você, isso aqui é projeção. Isso traz, acho que começa daí, né? Pra mim, a pessoa não se reconhece, o resto do mapa não existe, né?
E é justamente isso, né? É a gente parar e pensar com a questão de se reconhecer. É com quem você verdadeiramente é. Com o que você se identifica, né? Independente do que os outros falam, independente da sua profissão, independente você unicamente, como que você se enxerga também, né? Porque a gente, às vezes, a gente é muito duro com a gente porque a gente está se enxergando pela lente dos outros, né? E eu vejo, por exemplo, às vezes eu faço mapas. Hoje até fiz de uma menina, a gente estava falando, eu falei, nossa, você tem um talento aí, e a pessoa, sabe aquela pessoa, ela não enxergava. Eu falei, cara, realmente que esse trânsito é um trânsito de Júpiter e abre as portas para você enxergar isso, porque tá ali para ser explorado, né? Mas é aquela coisa, né? A gente coloca como você falou, nas projeções dos outros, da sociedade, os nossos medos, né? E aí acaba a gente mesmo criando também muita limitação interna, né? Sim, sim. Então, uma coisa curiosa, vou aproveitar para ver o que você acha. É que tipo, a gente não consegue enxergar no mapa a força de vontade, a predisposição da pessoa. Isso a gente não consegue ver no mapa. Existem teorias, mas assim, eu particularmente tenho coisas que é aquela coisa assim, por exemplo, o mapa, ele vai dar a potencialidade. Mapa não vê caráter, mapa não vê qual é o potencial que a pessoa vai utilizar aquilo, né? Teoricamente, por exemplo, um Marte, né, que é a força de ação, de instinto, né? Muito bem aspectado, por exemplo, ou em Capricórnio, ou em Áries, até em Escorpião, né? Pode ser mais estratégico dentro da ação. Seriam pessoas que teriam essa motivação já meio que natural, né? Às vezes numa debilidade em Touro, ou em Libra, ou em Câncer, não. Mas isso muito da teoria, tem que ver mapa, porque eu sempre brinco, Gisele Bündchen tem um Marte em Libra lá na 10, né? E não vai dizer que ela não tem essa força de ação, né? Então tudo depende. Assim, teorias, ok, aforismos são legais, mas eu gosto muito de ver também a questão do mapa. E aí é o que você falou, tem coisas que a gente não pode dizer que a pessoa é assim ou é assado só olhando o mapa, né? Porque a gente não sabe como que a pessoa utiliza todo aquele potencial, né? Por exemplo, a Anitta tem um Marte em Câncer. Eu sempre brinco, como que eu vou ficar aí jogando um shade no meu Marte em Câncer porque a Anitta lá conquistando o mundo com ele, né? Sim. Ela tem Marte em Câncer, não lembrava disso. É que eu tenho, a gente se reconhece, a gente sabe, fica assim, tipo, ela tem Marte em Câncer, poxa, olha lá, conquistando o mundo, eu fico aqui reclamando do meu Marte em Câncer. Eu tenho Marte em Libra. Tem Marte em Libra, ó. Você tem Marte em Libra. Você tem o Marte da Gisele Bündchen, ó. Mas eu acho que esse povo aí, o Marte, Vênus e a Lua em Libra, eu acho que esse povo em Libra me ajuda. Se eu tenho um céu em Sagitário, eu acho que nem eu ia me aguentar. Muito sagitariano. Nem eu ia me aguentar. Muita euforia, né? Enfim. Mas é um signo que naturalmente tende a ser conciliador, né? Então, não vai Eu gosto da parada. Fica um pouquinho, eu não gosto de... Pra obra, eu não gosto de disputa, né? Sim. Eu gosto de disputa. Não, disputa me ofende, né? Parte de debilidade que eu percebo, assim. A gente é muito mais colaborativo. Eu, particularmente, eu brinco, se eu tivesse solta na natureza e tivesse que lutar por alguma coisa, acho que eu morri, porque eu sou zero competitiva. E assim, tipo, não tenho isso. E não tem essa questão, às vezes, que até numa questão, por exemplo, lá na minha época corporativa, né? Isso era uma coisa que a minha chefe me falava muito, né? Eu tinha uma chefe maravilhosa, nossa. E ela chegava, Neme, você é porrazinha, você não pode ser assim, você tem que ser mais agressiva. Eu falei, cara, não consigo. Então, sabe aquela coisa de viver num ambiente em que tudo é competição? Tipo, não faz parte da minha natureza. Aí que eu acho que é legal a gente entender a questão do próprio mapa, né? Porque às vezes a gente acha que a gente tem, digamos, um problema, porque todo mundo age de uma outra maneira, quando na realidade você só é, digamos, uma maçã num cesto de banana, né? Você só não está no ambiente que corrobora com a tua natureza natal, né? E aí é muito complicado, porque às vezes a gente passa por momentos, a gente se questiona muito, nossa, será que eu tenho que mudar? Será que eu estou errada, né? E essa questão que você falou do autoconhecimento é justamente isso, né? É a gente entender também que às vezes a gente não está num ambiente propício, né? E não tem nada a ver, às vezes para as outras pessoas está excelente. As pessoas estão lá felicíssimas, porque aquilo faz parte da natureza delas. Não é que existe o certo e o errado, é a gente entender o que acomoda dentro da nossa natureza, né? Pra gente florescer, digamos, melhor, né? Você sabe que dentro desse complexo que eu vi daqui, a dependência química e tal, eu sempre conto uma historinha que é besta, assim. Mas é tipo assim, numa família que tem um monte de abacaxi, pelo destino, carga d'água, não sei por que acontece, nasce uma manga ali. E aí a família, por não conhecer a manga, começa a investir para que aquela manga vire um abacaxi, tem que ser um abacaxi, tem que ser um abacaxi, e, enfim, tem uma criação para que seja um abacaxi. A manga, por sua vez, também não se conhece, vai querer ser
abacaxi. E aí quando chega aqui, a manga tá com raiva de si mesmo, porque não conseguiu ser um abacaxi, tá ressentida com o abacaxi, porque não conseguiu ser um abacaxi, não gosta da família, não gosta de si mesmo, e tá sem base, sem estrutura, né? E era mais simples, né? Eu acho que tinha que ter astrologia no primário, tipo assim, vamos lá, primeira coisa, vamos entender aqui. Total. É muito engraçado, agora você falou isso. É muito. Eu agora, né? Eu sou mãe, né? Tenho uma mini humana, ela tá com 7 anos, tá passando agora, vai começar a passar pela primeira quadratura de Saturno, né? E é muito interessante essa dinâmica do mapa, a criança se desenvolve. Porque criança é um negócio muito fantástico, porque elas têm aquela coisa pura do descobrimento da vida, assim, que a gente, como adulto, a gente vai esquecendo, né? E aí você vê aquele ser humaninho ali se desenvolvendo em todas as áreas, né? Então, agora, por exemplo, na escolinha, na questão social, das amizades, a questão da autoestima, do alto valor, né? A minha tem o sol em touro e a lua em escorpião, né? Então, ela tem uma questão um pouquinho ligada à posse, né? Então, às vezes eu tento, assim, dentro da natureza dela, que ela não pode ser possessiva com os amigos, aí meu amigo não pode ser amigo do fulano, sabe? Porque ela já começa a demonstrar. E aí aquela coisa, né? Tipo, eu tenho que ir respeitando a natureza dela, mas mostrando o melhor lado que ela pode lapidar de acordo com o potencial dela. E não o que eu quero como, né, mãe leonina, lua em leão, né, tudo em leão. Mas é muito interessante, a astrologia ajuda muito a gente nesse... E assim, a gente é só uma mãozinha ajudando, porque o ser humaninho ali também tem a vivência dele, as coisas que ele vai passar, né? Por mais que a gente queira proteger sempre. Mas agora que ela tá nesse movimento, que eu já tive esses 7 anos de percepção, aí as mudanças, os marcos de mudança, né? É muito literal, é muito interessante, assim, sabe? E você ter esse conhecimento, nossa, você tem uma capacidade de auxiliar o teu filho, né? Auxiliar, claro, né? Dentro do processo aí. Porque a gente também não é, por mais que a gente se ache, né, super mãe, super heroína, às vezes eu acho que eu protejo demais também, né, como leonina, acho que ela tem que trazer um pouquinho da independência também, mas, nossa, agora que ela tá fechando dos 7 para os 8 anos, assim, é muito literal, assim, e esse encantamento que você vê, às vezes, que tá no mapa, né, eu lembro uma vez que eu tava caminhando com ela pra escolinha, e ela devia ter uns, sei lá, uns 4 anos, de repente, assim, mamãe, para tudo, para tudo. Falei, meu Deus do céu, porque ela viu, né? Ela parou, porque morava em São Paulo, né? Então, assim, imagina, né? Carro, concreto, prédio, cinza, lá. Ela viu na calçada, tinha um matinho, né? Que tinha uma florzinha na ponta. Ela parou tudo que ela tava fazendo, ficou admirando aquilo ali, ela achou fantástico que tivesse uma florzinha nascendo. Eu falei, gente, esse encantamento com a vida é que a gente perde, né? De ver a beleza nas coisas também. E eu falei, nossa, adulto passa ali, já vai ver que arrancando não vê nada, né? E aí aquela coisa me surpreendeu, assim. Eu acho que a gente tem isso também e a gente acaba esquecendo. Isso tá no mapa. Quais são as coisas que te encantam também? Nessa posição de Júpiter e Vênus, aliás, é uma boa reflexão, né? O que te encanta, o que te mexe, o que te toca, né? E por que às vezes, como adulto, a gente vai deixando isso como se fosse algo menor e não é, né? Porque isso traz aquela sensação gostosa da vida, né? Acho que é a exigência, né? Sobrevivência, as cobranças, né? Dinheiro, esse mundo corporativo, né? Na prática, a gente vive num mundo doente, né? Sim. A coisa de ter que ser, de ter que mostrar, de ter que ir, vamos essa correria, né? No final, a gente bate a gente tem... fala, nossa, quem sou eu, né? A gente tem que administrar tudo, porque se a gente também for querer mudar o mundo, né? A gente acaba ainda tendo mais tensão, né? A gente tem que... eu sempre falo, já é tão difícil a gente mudar a gente, né? A gente focar nesse processo interno, né? Do autoconhecimento, né? Às vezes a gente quer que todo mundo mude. Não dá tempo, né? Não dá tempo. Eu falo para mim, não dá tempo. De perder tempo do que o outro, porque pensou, porque falou, que não dá tempo. Não dá tempo. Não faz sentido também. Muita perca de tempo. Tem que focar o que realmente é válido por um tempo que passa muito rápido, né? Passa muito rápido. E que signo que é essa menina? A minha, ela é taurina. Ela é taurina com lua. Aí a lua tá escorpião, porque estava ao contrário. Não, uma posição ali. E tem um monte de coisa em gêmeos. Mistério em gêmeos. Fala mais que... Na hora que... Não falavam. Aí eu ficava, meu Deus do céu, essa criança não vai falar, quando é que essa criança vai falar, né? Aí todo mundo falava, calma, que a hora que falar também não para mais, né? Meu Deus. Tem dias que ela acorda que eu falo, onde que desliga o botão, né? Porque ela vai até a noite, assim. Nessa fase de querer saber das coisas, né? O porquê, né? Já devia estar passando a fase, mas que continua o negócio. Ela é muito curiosa. Então, para a gente ir fechando, a gente pode pensar que esse aspecto de Júpiter e Vênus é nesse sentido de buscar, em Áries, né? De buscar essa centelha divina, esse amor, esse prazer, quem a gente é de verdade. A gente pode pensar isso, não. Apesar que tem condição com o Kiro também, né? Terra,
Sim, sim. Assim, eu acho que é muito esse olhar para si de uma maneira saudável, né? Então, olhar, entender, como você falou, se reconhecer e respeitar a própria dinâmica, que eu acho que é isso que às vezes a gente se esquece, assim, sabe? A gente vai meio que vivendo a vida num piloto automático e a gente vai se deixando de lado, né? E às vezes a gente acorda e diz assim, meu Deus, o que a vida passou, o que eu fiz, o que eu não fiz, a gente acaba se colocando muito em prol dos outros e acaba se esquecendo, né, de si. E esse momento, ele é muito, assim, ele é um ponteirinho indicador que auxilia essa conexão. Né? Então, por exemplo, para quem gosta de meditar, eu sou aquela que adora vela, adora mantra, adora meditação, né? Então, você tirar um tempinho e pensar, mas eu sempre falo, pensa sem filtros para você, né? Então, na sua imaginação aí, você não tem limite. Então, se coloca, qual seria a tua melhor versão? Com o que você gostaria realmente que a tua vida tivesse? O que falta para você chegar lá, né? Mas esquece aquela coisa, mas aí minha mãe, meu pai, sei lá, meu marido, meu namorado, vai falar isso. Não. Tira essa limitação dos outros, né? E parece fácil, mas quando a gente tenta fazer, a gente percebe que naturalmente vem um pensamento que tenta podar, né? E aí eu sempre brinco, eu brinco que eu tenho uma disputa com os meus pensamentos. A partir do momento que vem, eu já penso em 3 opostos que é pra cortar o padrão, né? Que é difícil, a gente fica às vezes no emaranhado mental, né? Eu tenho pra mim que a astrologia, ela lembra quem a gente é, né? Então a vivência, né, o tempo, né? Eu acho que o tempo ele vai dissolvendo a consciência, que vai se preocupando, vai sendo levado pela inconsciência, né? A gente para e anotar. Isso aqui sou eu, tá? Entendi. Tá, por aqui, calma. Volta, né? Por aqui, acho que tá mais simples, né? Enfim. Entender que tudo é um processo, né? Tem um processo, as coisas têm o seu tempo, tem tempo para acontecer também, principalmente quando tem, às vezes, essa questão do padrão de ansiedade, né? Porque a gente já é embutido na gente que a gente tem que nascer pronto, que a gente já nasce sabendo. Não, tem coisa que a gente vai realmente. Eu brinco, a gente tá aqui para viver e para aprender, né? A gente vai lapidando, dá o tempo, respeitar a própria natureza, né? Respeitar o próprio tempo também, né? É o processo de vir a ser. O mapa é sobre isso, né? Conseguir ser. Eu acho que a gente também não vai conseguir desenvolver todo o mapa, né? Eu acho que não. Acho que é muita coisa com a vida só. É muita coisa. 300.000 vidas, né? Até porque tem muitas possibilidades dentro de um mapa, né? É muita coisa. Mas eu acho que... Eu fiz um post brincando lá no Instagram, né? Por exemplo, se você vivesse o seu lado B, porque é o que eu falei, a gente nunca sabe no mapa como que a pessoa vai pender para utilizar aquele potencial. Ela poderia se realmente ir para um lado perfeito, de iluminação e tal, mas ela pode ir para um lado totalmente sombra, né? E tal. E aí eu coloquei ali o que seria, né? Porque é legal a gente pensar, a gente tem esse olhar, claro, das coisas boas, do que eu posso ir, mas é legal a gente pensar onde a gente tem essa tendência também pro lado D, porque a hora que você começa a perceber que você está enveredando, opa, peraí, vamos seguir o caminho reto, né, o caminho da melhor posição. E a gente é ser humano, a gente vive entre os, né, digamos, navegando por entre águas aí. Então, acho que a consciência ela vem muito disso. Existem todas essas possibilidades, mas eu vou tentar sempre escolher a minha melhor versão, o que o meu mapa mostra como a melhor versão. Por mais às vezes que você esteja num ambiente onde todo mundo diga que aquilo não é o ideal, né, tipo, dentro da sociedade que a gente vive hoje, né. Que às vezes a gente vê coisas aí que você diz, nossa, como que pode isso ser considerado tão normal hoje em dia? Né? Tem muitas coisas aí que tem muita loucura, né? Muita loucura. Muita loucura. Mas sobre isso, sobre o lado sombra, né? Eu acho que daqui, da onde eu lido, é que sai daí, né? Então precisa se reconhecer. Eu acho que eu até brinco com os meninos e falo assim, se você não reconhecer, né, a sua prisão, né, a sua sombra, não vai ter jeito de você sair daí, né? Precisa olhar no espelho e falar assim, tá, sobre quem a gente é, né? Acho que isso é ponto, né? Mas sim. Eu também acho que, independente do resultado, quando a gente está alinhado o mínimo possível com quem a gente é, por mais difícil que seja, por mais difícil que seja, a gente tem uma chama dentro da gente que fala assim, não, tá tudo certo, vambora, tá tudo certo. Tem um acalanto, né? Acho que eu brinco a nossa centelha divina, né? Nossa luz, né? Tudo bem, né? O nosso ponto de luz, né, que a gente tem que evoluir para o eu maior, né? O superior, assim, a nossa melhor versão, mais iluminada. Sim. Muito legal. Ô, Ney, eu ficaria aqui. Ótimo. Uma delícia te ouvir. Agradável pra caramba. Enfim. Te agradeço a oportunidade. Tá registrado. Papo. Muito legal.
auspicioso, né, no dia desse, né? Um papo gostoso, Muito de inverno, muito legal, muito gostoso, leve. Enfim, te agradeço. E aí, se você quiser aproveitar o deixa, falar do seu curso, falar como é que você acha, enfim. Bom, quem não me conhece, eu vejo que a gente tem uma galera vindo também lá do Instagram, o meu Instagram é @nemiastro. E agora a gente vai ter, então, já está aberto aí o curso sobre Saturno para entender todo o processo, entender tudo sobre Saturno. Então, desde o que é Saturno, do seu Saturno natal, né? Então, cada um entender aí a própria promessa de Saturno. E aí, essa virada de ciclo que a gente tem em Saturno em Peixes, né? São 4 etapas dentro de Saturno em Peixes, né? Porque a gente vai ter uma regência andando dentro do processo. Então, quem quiser, é só ir lá no Instagram, o link tá lá na bio, mas a gente vai batendo um papo lá nos stories, eu sempre apareço para dar as filosofadas, né? Muito legal. Te agradeço aí, ótima noite, ótima semana. Obrigado pela sua oportunidade. Enfim. E um beijo para todo mundo que apareceu aí, tô vendo muitas carinhas conhecidas aqui. Tem muita gente, muito legal. Agora, enfim, muito legal. Beijo, Neme, obrigado. Beijo, tchau, tchau.